Meninos, atenção, na tela do canal do YouTube aí, a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, para você, amigo ouvinte, a primeira rodada dos goianos. Sexta-feira tem Goiás e Amazonas, estado da Serrinha, 7 horas da noite. Sábado, 4 da tarde, Coritiba contra o Vila Nova Couto Pereira. E o jogo das 7 da noite, sábado, segunda-feira, Atlético contra o Atletique, lá no estádio Antônio Ascioli, no bairro de Campinas. Essa é a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro para o futebol goiano. A nossa pergunta e o primeiro tema do programa de hoje é o seguinte: qual goiano tem mais possibilidades neste começo de competição? O Goiás com o Mancini, o Atlético com o Tencate e com contratações, ou o Vila Nova, que é o campeão goiano de 2025? Esse é o primeiro tema do nosso debate das feras. E eu começo por você. Fala comigo, maestro. Se pudesse apostar aqui, quem seria a tua aposta para esse começo de segundona? O Goiás, o Coritiba ou o Atlético? Coritiba não, né, gente? O Goiás, o Vila Nova ou o Atlético? Qual goiano para você começa melhor a Série B do Campeonato Brasileiro? Fala, maestro, boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço para você, abraço meus amigos Gerliezer Paulo, Gerli, e também pro Danilo Dias, o Dedê, o Augusto Nascimento tá por aqui, a Duda, Moisés Vinícius, um abraço a todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte, um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Se a gente pegar essa primeira rodada, Thiago, o Vila jogando fora de casa, mesmo o Vila atual campeão goiano, pega uma parada mais difícil, porque a gente sabe que o Coritiba, pela tradição, pela força, que quando joga em casa, é um time muito forte, então essa estreia pro Vila não vai ser nada fácil. O Atlético Goianiense pega um time que vem crescendo muito, que é o Atletique, é um time que foi bem na Série C do ano passado, que vem subindo aí e crescendo dentro do cenário nacional, então não vai ser um adversário tão simples assim, mesmo o Atlético jogando em casa. E o Goiás, para mim, eu vou ficar com o Goiás, mesmo o Goiás não tendo feito ainda uma temporada boa no Campeonato Goiano. A Copa Verde é finalista, mas teve dificuldade principalmente na semifinal diante da equipe do Brasiliense. Pega um time que para mim não tem essa tradição, um time que não conseguiu nesses 3 primeiros meses aí chamar a atenção lá no futebol do Amazonas, e o Goiás com essa mudança de treinador para mim tá mais motivado com a chegada, a volta do Mancini, tem tudo para que o Mancini consiga já nesse primeiro jogo começar com a grande vitória dentro da Serrinha. Eu imagino que a Serrinha vai estar lotada, porque o torcedor esmeraldino tá bastante confiante no trabalho que o Mancini possa vir a fazer esse ano, porque já fez um trabalho muito interessante no Brasileiro do ano passado. Então fico com o Goiás. Para mim, na sexta-feira, o Goiás é o grande favorito para estrear com vitória dentre os 3 goianos. Muito bem. 1h16 da tarde agora, 1h16, nós estamos aqui neste momento com 65 likes. Vai deixando o teu like no canal do YouTube. Precisamos bater hoje 500 curtidas em nome da nossa Like Móveis até às 3 da tarde. Faça a sua parte agora. Tô abraçando o Hélio Alves, obrigado pela audiência. Hugo Almeida, o Vila Nova vai para a Série A. Michel Afonso, contra o Paysandu, vai ter entrega de faixa, né? Não brinquem com o papão da Curuzu. Belchior Batista, Vila Nova campeão da Série B, eu profetizo. Geron de Oliveira, Thiago Domingo descobri. Ah, tá, beleza, Geron, abraço pra você. Edson Matos, o Vila Nova tem mais títulos do que o Atleta na era do profissionalismo, confiram. Mas vale a tudo, né? Os títulos reconhecidos pela Federação Goiana acaba valendo tudo. E o nosso Eberson Negão Motoboy também tá ligado aqui, é torcedor do Goiás. Obrigado pela audiência, obrigado pela preferência. É o nosso debate das feras, do ar para você na Band News Goiânia, a rádio mais barrista do seu rádio, a maior audiência de Goiás quando o assunto é futebol e notícia. Debate das feras, oferecimento Madeireira Tobias. São mais de 32 anos no mercado oferecendo qualidade e confiança para você, amigo marceneiro. Lá você encontra os melhores produtos, MDF, ferramentas elétricas, puxadores e muito mais. 62-4006-4600. O mundo da marcenaria começa na Madeireira Tobias. 62-4006-4600. Fricó, a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial AGEL APC. Referência em vedações e componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas. Entrega rápida e suporte especializado. supremago.com.br. E também Hiperboreira. Hoje é dia de aproveitar o mais completo e variado hortifruti de Goiânia. Dê uma passada em uma das lojas do Grupo Moreira e aproveite o que há de melhor e mais saudável em alimentos do campo. Hortifruti de qualidade é com o Grupo Moreira. Gente da gente, 100% goiano. 1h18, vai deixando o teu like, hein? Gerliezer Paulo, mais estudioso, comentarista brasileiro, mais um gigante, mais um campeão de audiência, mais uma fera da opinião aqui no Debate das Feras.
Fala comigo, Gerdezer, volta a cartela aí na tela do canal do YouTube, porque são 3 estreias, né? 3 estreias. Sexta-feira o Goiás contra o Amazonas, o Coritiba contra o Vila e o Atlético contra o Atlético. Pra estreia, cara, pra mim o Goiás tem uma tarefa mais fácil. Jogo do Vila complicadíssimo, Coritiba foi muito mal no campeonato estadual. A pressão pra cima do Mozart e pra cima do elenco do Coxa tá muito grande. E o Atlético pega o Atlético, né? Se eu fosse colocar aqui, digamos que uma equipe que poderia surpreender na parte de cima da tabela, meu candidato nesse momento seria o Atlético. E o Operário também, né? Atlético e Operário seriam os meus 2 candidatos aí, as surpresas na parte de cima da tabela. Mas enfim, mais estudioso, não analisando apenas a primeira rodada, mas fazendo aí, digamos que, uma análise para as primeiras rodadas, coloquemos no plural, para esse início de Série B. Quem starta melhor? Quem inicia melhor essa caminhada na tua avaliação? Quem começa melhor o Campeonato Brasileiro? O Vila, campeão goiano? O Goiás ou o time do Atlético? Fala comigo, mais estudioso. Boa tarde! Boa tarde a você, Thiago. Boa tarde ao Danilo, ao time. Muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde a você, ouvinte da Band News. Sempre um prazer comunicar com cada um de vocês. Essa primeira rodada... Daqui a pouco mais estudioso vem. O áudio dele não tá bom, não. 1h19 da tarde agora, 1h19 em Goiânia. Debate das Ceras, oferecimento Belcar. Não compre carro sem antes passar na Belcar. Vem aí a primeira operação de vendas de 2025. Belcar Veículos, boa de negócio. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. 4016-2627. Hortifrutis do Grupo Moreira tem qualidade e variedade de alimentos mais saudáveis o ano todo. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Faça a cotação pelo telefone 629-9405-9139. E Bater Shop, mega promoção da Bater Shop, bateria Sedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega a instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Bater Shop, 3295-2525. Fala pra mim, Danilo Dias, qual goiano começa melhor a Série B do Campeonato Brasileiro? Boa tarde, craque. Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima terça-feira pra você, pro maestro e ídolo Carlos Eduardo Tim, pro Gerliezer Paulo, pra todos os nossos amigos, ouvintes que estão aí sintonizados. Uma ótima tarde pra vocês, uma excelente terça-feira, continuação de um dia abençoado. Thiago, a Série B eu vejo ela esse ano muito igual, né? Teci um comentário aqui no domingo sobre o que eu ouvi e vi também do presidente do Cuiabá. O time que perdeu em casa, depois perdeu nas penalidades, um time que não conseguiu jogar contra o Primavera, com todo respeito à equipe que foi campeã lá, mas o Cuiabá também com Guto Ferreira é um time que poderia ser um dos fadados aí ao acesso e já entra meio mal. Eu vejo um Atlético Paranaense que pra mim seria e continuará sendo um dos grandes favoritos, mas nas quartas de final ali oscilou, conseguiu a vaga na semi e chegou na semi desclassificado lá no seu Campeonato Paranaense por uma boa equipe do Maringá, que eliminou os 2 Tubarão de lá. Enfim, eu vejo que essa Série B vai ser muito igual. Então quem tiver um fator casa muito forte, quem sobressair nesse sentido, pode sair ganhando vantagem lá na frente. Então, principalmente o Goiás, que já estreia em casa, os outros, o Atlético estreia também na segunda e só o Vila Nova fora, tem que fazer o seu papel, independente se vem Atlético, que é um bom time, se vem o Amazonas, que briga sempre na parte de baixo da tabela ou intermédia, tem que fazer o papel de casa, tem que ser um bom mandante, tem que fazer uma percentagem alta dentro dos seus domínios, visto que é uma Série B muito igual, você não pode desperdiçar certos tipos de pontos, como o Goiás desperdiçou no CRB o ano passado com um gol contra, empatando em casa, como o Goiás desperdiçou algumas derrotas aqui pra Chapecoense mesmo, o time não tinha ganhado de ninguém fora de casa, um atacante veio aqui e fez 2 gols no Goiás, o Vila Nova também, me recordo, contra o Ituano, o Botafogo de Ribeirão Preto com a falha do Denis, e assim poderíamos enumerar outros aqui também, mas não vamos me alongar. Eu vejo que nessa primeira rodada o Goiás tem o jogo, digamos, teoricamente mais acessível, visto que o Vila enfrenta um time fora de casa, num estádio que é difícil de jogar. O Vila, o ano passado, ia ganhando bem lá, tomou um gol de empate. Penso que o resultado justo seria o empate, mas quem sabe o Vila consiga fazer aí, pelo ímpeto dessa semana, uma vitória, seria excelente, para depois receber o Paysandu aqui. O Atlético tem uma pedreira pela frente, eu vejo o Atlético um time bem organizadinho, formado, um time que tem uma estrutura sólida em termos financeiros, tá crescendo, mas para mim o Goiás contra o Amazonas seria o jogo que eu diria que um dos goianos tem mais chance de vencer, é o Goiás. 1h23, tô abraçando o Elcio Bueno, Vila, fez as pazes aqui com o presidente Hugo Jorge Bravo, né? Pediu perdão aqui no final de semana. Ei, Elcio, que atitude bonita, rapaz, fiquei emocionado. Mauro Paiva tá ligado com a gente também, 2025 é a temporada do Vila. Roberto Azevedo,
também tá ligado, um abraço. O GR3 Centro-Oeste também tá participando. Thiago, a torcida do Anápolis acha que foi entregue a partida. Gente, isso daí é uma besteira e tomara que a Polícia Federal, ou a Polícia Civil que está investigando esse caso, que segundo o Anápolis será denunciado, tomara que a polícia ache quem foi que fez. É um negócio pequeno, Thiago? Não. É um negócio muito grave, que coloca inclusive os pais de família lá do Anápolis numa situação muito complicada. Sem dúvida. Você já pensou se um maluco, um doido, né, pega um jogador desse no meio da rua pensando que os caras venderam o jogo? Então, assim, primeiro que é um negócio extremamente irresponsável, segundo que é um negócio criminoso, e segundo que é uma mentira, assim, gigantesca. Quem viu o jogo de domingo viu que não teve nada a ver, gente. O Anápolis não deu conta. O time do Vila foi muito melhor que o Anápolis na segunda etapa. Foi isso que aconteceu. Então, assim, se eu sou jogador do Anápolis nesse momento, eu estaria, assim, doido, maluco, perturbado, em cima da diretoria para que a polícia descobrisse. Porque coloca, inclusive, a situação deles, do ponto de vista moral, ético, em xeque, ué. Tem gente que acredita nesse tipo de fake news, ué. Então, assim, gente, internet não é terreno sem dono. Hoje você descobre quem faz publicação, hoje você descobre onde começa uma mentira, onde começa uma fake news. Então a pessoa que começou essa conversa fiada aí, primeiro que assim, quem acredita é doido, né? Que é doido a pessoa que acredita no negócio desse. Mas tem gente que acredita, tem doido aqui no meio da sociedade. Então assim, e segundo, quem fez tem que pagar. Cadeia na pessoa, você entendeu? Veja lá o sol nascendo quadrado pelo menos 2, 3 dias para aprender. Porque é de uma irresponsabilidade gigantesca. Gigantesca. É crime, né, Tim? Claro. Isso é crime. Claro, é desmerecer também a qualidade do Vila Nova. É um crime muito grave e infelizmente a gente está nesse momento acontecendo muito essas situações de fake news. Quem assistiu o jogo viu que realmente o Anápolis sentiu o primeiro gol, porque até o Anápolis tomar o primeiro gol, o Anápolis estava bem no jogo. Então não tem nada disso. Inventar aí uma justificativa, uma desculpa para querer rebaixar a questão do título Vila Nova e incriminar os jogadores do Anápolis, que lutaram, que brigaram. Porque no primeiro jogo não falaram então que o Vila também entregou. Então não existe isso. O Vila mereceu, o Anápolis sentiu ali, principalmente depois do primeiro gol do Vila Nova, e o Vila foi muito eficiente. Coisa que o Vila não foi lá em Anápolis, o Vila foi no segundo tempo aqui no Serra Dourada. Então a polícia tem que investigar, o Anápolis está corretíssimo de ir atrás de quem começou levantou essa fake news aí e ser punido. Tem que punir quem levantou, quem começou essa atitude baixa contra a equipe do Anápolis. É cadeia, meu amigo, é cadeia e vida que segue. Ah, mas foi só uma fake news. Só uma fake news, gente, fake news mata também. Ainda mais esse tipo de fake news. 1h26 da tarde, você tá ligado aqui no debate das feras da Band News, vai deixando o teu like. Família, a Aprovel, pronta para ajudar você com os imprevistos do trânsito, assistência 24 horas em todo o país e cobertura a danos causados a terceiros de até R$200 mil. 629-9966-9909. Família, Soft Laser, ela tá no Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant e tem tratamentos estéticos personalizados para você. Tá esperando o quê? Agende agora a sua avaliação totalmente de graça. Soft Laser, que alça a sua beleza, viva a sua melhor versão. 629-9371-6862. Soft Laser. E também, minha gente, essa marca maravilhosa que sempre cuida de você, a nossa Casa do Marceneiro. Melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil. Aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro. Precisou, lá tem. Vai deixando o teu like, hein? Mas o estudioso tá ok? Deixa eu só mandar um abraço aqui pro meu amigo e irmão, grande Fabrício. Depois de um período lá no Beto Carreiro World, né, curtindo o aniversário da princesa Antonella, 4 aninhos de vida, tá ligado aqui com a gente. Grande atleticano. Alô, Fabrício, meu líder. Fala comigo, papai. Tá ouvindo a gente aqui no FM 90.7 e também no canal do YouTube. Grande abraço, obrigado aí pela parceria de sempre. Ô, Gernézer Paulo, chega pra cá. Não é bem a estreia, né? O intuito nosso aqui do debate é fazer um apanhado geral sobre Vila Nova, Goiás e Atlético nesse começo de competição. Por exemplo, o Vila Nova terá 5 partidas seguidas em Goiânia. Isso pra mim é uma vantagem maravilhosa. Porque o Vila faz 2 jogos seguidos em casa, né? Tem um jogo contra a equipe do Goiás, que é mando de campo do Goiás, e depois ele faz uma sequência de 2 jogos seguidos em casa. Então são 4 partidas, né? São 4 jogos em casa. O Vila começa fora e depois faz 4 jogos em Goiânia, um desses 4 jogos contra a equipe do Goiás.
Depois Então, pega Remo fora e... Pega o Remo fora e tem mais um time lá que eu esqueci. Nossa. Mas o Remo é só no mês de A maio. sequência do Vila é Curitiba fora, Paysandu em casa, Serra Goiás Dourada. fora, Botafogo em casa e Chapecoense em casa. Então são 4 jogos em Goiânia. E E depois, depois o Atlético. Atlético. Atlético e Remo fora. Então, assim, se o Vila pega aí, digamos que o elevador, aproveita a vantagem de jogar em casa, mas o jogo contra o Goiás é na Serrinha. O Vila tem se dado muito bem na Serrinha, né? O Vila tem gostado de estar no estado da Serrinha na casa do Goiás. Vai que o Vila consegue um empate contra o Coritiba, que eu acho que é jogo difícil, é jogo pesado, é jogo pegado. E aí ele vai e aproveita essa sequência em casa. Você tá doido, o Vila já começa a competição com mais de 10 pontos. Então pro Vila é uma baita de uma vantagem essa tabela. O Goiás também tem uma tabela razoavelmente tranquila. O Atlético também, né? Faz um jogo em casa, depois 2 jogos fora, contra a equipe do Botafogo e o Ferroviário, né? Lá de Araraquara, Ferroviária, lá de Araraquara. Enfim, pra você, Gerlézer Paulo, qual goiano começa melhor, né? Qual goiano passa mais esperança, mais expectativa para esse start aí do Campeonato Brasileiro da Série B 2025? Fala comigo, mais estudioso. Boa tarde. Bom, Thiago, me ouve bem agora? Agora tá perfeito, sensacional. Tá lindo o teu áudio, mais estudioso. Arrebenta. Coisa boa. Eu acho que o momento e a tabela são mais propícios para o Vila. É a única equipe que vive um bom momento, dos 3 aqui. O Atlético, como o Atlético está ressaqueado há mais tempo, já deu para digerir, né? O Goiás ainda dá uma coisa um pouco mais recente, ainda perdeu para o Vila, o Atlético perdeu para o Anápolis, são pesos diferentes na derrota, em que pese seja dolorida, mas um clássico normalmente deixa sequelas maiores. Então eu vejo mais propenso para o Vila, porque a Série B a gente tem que pensar que ela é um espelho. Se agora, igual você falava aí da tabela do Vila, ela é muito interessante para o Vila, e é mesmo muito interessante, você tem depois lá na frente um retorno, que aí é o oposto. Você vai fazer aí 5 jogos fora de casa, né? 4 jogos fora de casa e só um em casa, um clássico. Então você tem que aproveitar quando a tabela é favorável para você, porque nós estamos falando de uma competição somatória. Então eu penso que para o início o Vila é o melhor. Tem a possibilidade de um melhor. Só que é o seguinte, Thiago, Danilo e Tim, tudo que o goiano podia dar ao Vila, ele já deu. O goiano já deu o título ao Vila, quebrou o jejum, fez as pazes entre a diretoria e a torcida do Vila, até o Elcio está em paz com o Hugo, para você ter uma ideia, reaproximou o torcedor do estado de Serra Dourada, que é um ponto muito positivo. Então, só coisas positivas, só que para aí. O goiano não serve de parâmetro para nada. Para nada. O ano passado nós tivemos um Atlético campeão goiano com muito mais facilidade, que criou uma ilusão, lógico que era falando de Série A de Campeonato Brasileiro, mas o Atlético viu que o goiano não serve de balizamento para nada, ainda mais esse goiano, que para mim foi o pior dos que eu vi, tecnicamente falando. Nós estamos saindo do pior campeonato goiano que eu já assisti, tecnicamente. Não é porque o Vila ganhou, porque o Anápolis chegou no final, nada disso, falando de todas as equipes. O conjunto do campeonato, para mim, foi o pior campeonato goiano tecnicamente. A organização foi boa, Serra Dourada cheio, muito bom ver, ter transmissão das rádios, das TVs, da internet, muita programação, conteúdo, bom demais. Agora, tecnicamente, dentro de campo, para mim, foi o mais fraco. Então, o Vila não pode se iludir com o Goiano. O Atlético e o Goiás não vão se iludir, porque eles apanharam, não tem como se iludir. O único que pode se iludir é o Vila, e ele não pode cometer esse erro, ao ponto, por exemplo, de não se reforçar. Eu estou achando nossos 3 times muito parados. Hoje eu vejo eles do meio, com o nível de futebol que eles jogaram no Campeonato Goiano, é para brigar no meio da tabela, algum talvez até embaixo.